Fala aí, galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um encontro nosso. E o tema que abordaremos na nossa aula de hoje é serviço militar. Esse parece ser um tema que deve estar causando um pouco de surpresa para vocês do porquê que nós estamos trazendo, mas é um tema que eu julgo ele, ele muito perigoso, porque aparentemente ele é um tema que não tem muito o que ser falado, só que quando você começa a estudar um pouco mais esse tema, a gente descobre que, em havendo um aprofundamento dele, pode ser elaboradas inúmeras questões perigosas e que pode fazer o candidato vir a tropeçar numa questão dessa. Então, assim, ele é fácil, porém bem delicado. Por isso que eu resolvi trazê-los aqui e nós vamos tentar elencar os principais pontos, tá, acerca do tema, para que vocês possam estar seguros de depois fazer uma leitura da lei seca, que inclusive eu peço para que vocês anotem aí quais são os artigos que tratam acerca do serviço militar no nosso ordenamento, para que assim que terminar a aula, com a explanação que for feita, vocês deem uma lida na lei seca, que com certeza absoluta vocês estarão totalmente preparados a acertar qualquer uma questão que possa vir a ser cobrada acerca de serviço militar em qualquer prova, seja o nível que for, ok? Então, por favor, peguem lápis e caneta, lápis ou caneta e anotem os seguintes artigos e lei para que, assim que terminar a aula, não deixem de ler a lei seca, certo? É o que eu sempre peço para vocês. A lei seca é de suma importância no processo de aprendizagem, na consolidação do conhecimento, certo? Anotem aí, por favor. Eu gostaria que vocês lessem, assim que terminasse essa aula, o artigo 143 da Constituição Federal, a Lei 4.375 de 64, o Decreto número 57.654 de 66 e a Lei 8.239 de 91. Parece ser muita coisa, mas não é. Tá? É uma leitura bem tranquila, que as leis não são extensas, porém, depois que vocês assistirem todo o conteúdo dessa aula, vocês já irão para a leitura da lei seca com uma bagagem de conhecimento necessária e suficiente para que vocês tenham um conhecimento, um entendimento mais apurado acerca da lei seca, ok? Então, por favor, não deixem de ler os artigos e as leis que eu acabei de citar, certo? Então, vamos lá. Com relação a esse tema, eu peço que vocês tenham o seguinte esquema na mente para que a gente possa entender. O serviço militar, ele é gênero, certo? Onde dentro dele há mais duas subespécies, que seria o serviço militar obrigatório e o serviço militar essencial. Não há como a gente falar desse tema sem citar esses três, porque um complementa o outro. Eu não consigo falar em serviço militar enquanto gênero sem entender o que é o serviço militar obrigatório. Consequentemente, a gente jamais vai entender o serviço militar inicial sem entender os outros dois anteriores. Então é de suma importância que vocês criem um elo entre esses três temas: serviço militar enquanto gênero, serviço militar obrigatório e serviço militar inicial. Outra coisa que eu gostaria que desde já vocês deixassem segmentado aí na memória de vocês é o seguinte: não há como a gente desvencilhar do estudo também o entendimento acerca de isenção e escusa de consciência, tá? A gente vai voltar, mas deixa reservado esses dois temas, isenção e escusa de consciência, que são coisas totalmente distintas que podem vir a te confundir na prática, numa questão prática, ok? Então, iniciando.
Para a gente iniciar o estudo, nós temos que entender o conceito de serviço militar enquanto gênero. Tá? O serviço militar enquanto gênero, ele consiste no exercício de atividades específicas desempenhadas nas Forças Armadas, tanto no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. Ok? Ele compreende a mobilização de todos os encargos que estão relacionados à defesa nacional. Certo? Então, isso é serviço militar enquanto gênero. Tá? Agora, serviço militar obrigatório, ele é o atendimento a um eventual chamamento das Forças Armadas em caso de guerra declarada. Essa obrigatoriedade do serviço militar, ou seja, essa obrigatoriedade de responder a um chamamento das Forças Armadas, ela é obrigatória a todos os cidadãos brasileiros. É isso mesmo, todos. Pô, vocês podem estar se perguntar, mas como assim, professor? Todos. Mulher não tem que responder, não tem que se alistar. Mulher não serve o exército, por exemplo. Essa é a pegadinha. Esse é o pulo do gato, como dizia um professor meu. Se você souber isso, você é um candidato diferente. Lembra que eu falei que serviço militar obrigatório é uma coisa e serviço militar inicial é outra? Aquela parte que a gente conhece, que é comum a todo jovem, quando completa os 18 anos, o nome daquilo é o serviço militar inicial. Calma aí que a gente já fala. Vamos só concluir o serviço militar obrigatório. O serviço militar obrigatório, ele é obrigatório a todos os cidadãos, que é em eventual guerra, onde o país necessite dos nossos préstimos, não necessariamente na frente de guerra. Eu posso ser um farmacêutico, eu posso ser uma enfermeira e eu tenho que atender a um chamamento em caso de uma guerra declarada. E essa obrigatoriedade de responder, ela compreende num período da vida, vamos colocar assim, num período da vida. Todos nós, cidadãos, estamos obrigados a prestar serviço militar entre o dia 1º de janeiro do ano que nós completamos 18 anos até completarmos 45 anos. Nesse nosso período de vida, vamos colocar assim porque é um período consideravelmente longo, é uma vida, se o Brasil ele declarar guerra e se o Estado necessitar dos nossos serviços, seja na frente de batalha ou em qualquer outra situação, nós estamos obrigados a responder. Ok? Dúvidas? Não, né? Diferente do serviço militar inicial. O serviço militar inicial é aquele alistamento que nós fazemos quando nós temos em mente isso. Tem mais uma pegadinha agora que eu vou falar para vocês. O alistamento militar, o jovem, quando completa 18 anos, ele vai lá e se alista. Às vezes ele é dispensado e outras vezes ele serve lá por um ano. Tá? O nome disso é o serviço militar inicial. Tecnicamente falando, o que seria o serviço militar inicial? O serviço militar inicial, na verdade, o objetivo desse serviço é as Forças Armadas compor um contingenciamento, certo? E esse contingenciamento é o quê? É uma lista de pessoas que, no ato do alistamento, é feito uma análise de saúde, de várias outras situações, onde as Forças Armadas ele tem aquilo para ela e em uma eventual guerra você pode ser chamado para a frente de batalha, por exemplo. Os primeiros que são analisados é justamente esse contingente. Então, o serviço militar inicial ele é a formação desse contingenciamento. Tá? Uma coisa que você tem que ter em mente em relação a isso é o seguinte: diferentemente daquilo que popularmente nós conhecemos, que é que o jovem ele tem que se alistar quando ele completa 18 anos, não.
o período desse alistamento, dessa resposta ao serviço militar inicial, ele é entre o dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro do ano em que o jovem completa 19 anos, certo? Outra coisa que é uma pegadinha muito grande também. Lembra que eu falei com vocês que tem uma diferença muito grande entre isenção e obrigatoriedade? A mulher e o eclesiástico, eles são obrigatórios, eles têm obrigatoriedade no serviço militar obrigatório, porém eles são isentos ao serviço militar inicial em tempo de paz, certo? A mulher e o eclesiástico, eles são isentos do serviço militar em tempo de paz. Eles são isentos de quê? Do serviço militar inicial, ou seja, eles são isentos de se alistar em tempo de paz. Se estivermos em tempo de guerra, nem em relação ao serviço militar inicial, ok? Outra coisa, não se confunde isenção de escusa de consciência. Escusa de consciência é uma coisa que é um fenômeno que muito provavelmente a gente vai falar nas outras aulas, que está lá no artigo, na Constituição, onde o cidadão ele pode se recusar a cumprir obrigação a todos impostas por motivos filosóficos, religiosos ou políticos. Também há a possibilidade daquele que não é isento, ou seja, não é mulher e nem eclesiástico, que são os dois casos de isenção do serviço militar inicial. Um jovem comum, como eu e você, não. Só que nossa religião ela não permite, como é o caso, por exemplo, dos testemunhos de Jeová, que eles têm uma convicção religiosa que não permite que o jovem preste o serviço militar. Então, isso não é isenção, isso é escusa de consciência. Você manifesta, você vai ser dispensado do serviço militar, porém, esse jovem que alegou a escusa de consciência, ele vai ter que dar uma contrapartida ao Estado, ok? Por enquanto, acho que é só isso. Espero que tenha ficado bem claro aí para vocês com relação a serviço militar. Como eu falei, são muitos itens. E se você gostou do vídeo ou se tiver alguma dúvida, deixa aí o comentário para a gente poder discutir um pouco mais. Desculpa a correria do final, porque é um tema que aborda inúmeras situações e o tempo é um pouquinho curto. Pessoal, aguardo então os comentários de vocês e qualquer dúvida pode me mandar uma mensagem que será um prazer a gente voltar a discutir sobre esse assunto. Fiquem todos com Deus e até a próxima.